manhã de 4 de junho de 1996, no Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa, o mundo parava para assistir a um momento histórico. O voo inaugural do Ariane 5, o maior foguete já construído até então pela Agência Espacial Europeia. Um projeto que consumiu mais de uma década de trabalho, 7 bilhões de dólares investidos e que contou com a colaboração de 20 países europeus que tinham a ambição de consolidar a Europa como potência autônoma na corrida espacial. E não era só isso. A bordo do Ariane 5 também estavam 4 satélites científicos que faziam parte da missão Cluster. E esses satélites eram equipamentos de última geração avaliados em 370 milhões de dólares e que foram desenvolvidos ao longo de 10 anos para poder estudar o campo magnético da Terra e coletar dados sobre os ventos solares com uma precisão jamais alcançada antes. Ou seja, o lançamento do Ariane 5 não seria apenas mais um foguete sendo enviado para o espaço, e sim uma missão de altíssimo nível científico, com uma carga extremamente valiosa e com uma expectativa absurda de se tornar o próximo grande marco europeu. E essa expectativa era tamanha que dava para ser percebida no centro de operações, onde a multidão de engenheiros, cientistas e programadores que dedicaram mais de uma década de esforço e trabalho duro na construção do Ariane 5 aguardavam com muita ansiedade e apreensão o momento exato do lançamento. E até então tudo parecia correr muito bem. As equipes de solo já estavam em posição, a torre de lançamento já havia sido evacuada e os sistemas haviam passado por todas as checagens e testes finais. Enquanto isso, a mídia internacional transmitia ao vivo aquele que prometia ser um lançamento que entraria para a história. Então, às 12 horas, 33 minutos e 59 segundos, os motores do Ariane 5 foram acionados. 4, 3, 2, unité, feu. Allumage. Décollage. O rugido do Ariane 5 ecoava a quilômetros de distância. Uma nuvem de fumaça branca cobria toda a base de lançamento enquanto o foguete deixava o solo com uma força de empuxo colossal que fazia ele ganhar velocidade exponencial a cada fração de segundo. E essa velocidade era tão alta que, passados 30 segundos do lançamento, o Ariane 5 já havia percorrido quase 4.000 metros de altitude. E tudo caminhava conforme o planejado, sem nenhum tipo de anomalia. Enquanto isso, no centro de operações, a multidão eufórica comemorava como se a missão tivesse sido um grande sucesso e nada mais pudesse dar errado. Só que o que eles ainda não sabiam é que era cedo demais para comemorar. Então, aos 37 segundos do lançamento, aquilo que parecia impossível aconteceu. Tous les paramètres propulsifs sont normaux et la trajectoire est normale. 37 seconds into the launch, the onboard computers decided 501 was 90 degrees off course. They made an automatic adjustment to the trajectory as the rocket was traveling at the speed of sound. O mundo assistia atônito um dos projetos mais ambiciosos da história aeroespacial europeia explodir bem diante dos seus olhos, juntamente com os 4 satélites que totalizavam um prejuízo de bilhões de dólares e décadas de trabalho e pesquisa. E a pergunta que não queria calar era: o que foi que aconteceu naquela manhã de 4 de junho de 1996? Seja bem-vindo à história não contada do desastre do Ariane 5. 9 dias depois do acidente, o diretor-geral da ESA, Jim Mary Luton, convocou uma comissão de investigação de urgência, composta por engenheiros da própria ESA, técnicos da Ariane Space e especialistas do Centro Nacional de Estudos Espaciais da França, o CNES. E o objetivo dessa comissão era apenas um: encontrar respostas que levassem ao verdadeiro culpado da explosão do Ariane 5. Só que isso nem de longe seria uma tarefa fácil. Isso porque o foguete havia se desintegrado em pleno voo e os destroços foram espalhados por um
raio de mais de 12 quilômetros de distância numa região de mata fechada na Guiana Francesa. E para piorar, o Ariane 5 não era feito só das peças físicas. Tudo nele era controlado por softwares e algoritmos extremamente complexos, que cuidavam desde as coisas mais básicas do foguete, como calcular a trajetória, altitude, consumo de combustível, até as coisas mais críticas, como controlar a separação dos estágios no tempo certo, gerenciar o empuxo dos motores e manter a trajetória exata durante a subida. E isso significava que a ESA precisaria de alguém para liderar essas investigações, de alguém que fosse capaz de farejar uma agulha numa floresta e que ao mesmo tempo conseguisse navegar por milhões de linhas de código sem se perder no meio do caos. E só havia um homem em todo o continente europeu que reunia essas características, e seu nome era Jacques Louis Lyons, um dos matemáticos mais respeitados de toda a Europa e presidente do principal instituto francês de pesquisa em ciência da computação. E não tinha ninguém melhor que Lyons para encabeçar essa investigação. Isso porque ele era um homem mundialmente reconhecido por ser extremamente frio e metódico e que não tolerava nenhum tipo de achismo ou suposição. Ele trabalhava com fatos, com dados e principalmente com provas. Além disso, para preocupação de alguns, ele também não tinha lados políticos e nem devia favores a ninguém. Então toda a investigação seria conduzida de maneira imparcial e toda e qualquer suspeita seria investigada. E ele fez questão de deixar isso bem claro quando foi nomeado pela ESA como presidente da comissão de investigação. E ele disse o seguinte: eu não estou aqui para proteger cargos ou reputações. Eu estou aqui para encontrar a verdade. E foi exatamente isso que ele fez. Depois de assumir a presidência da comissão, Lyons, juntamente com toda a sua equipe, passaram semanas reconstruindo cada milésimo de segundo daquele voo em busca de respostas. Foram dias e noites em claro, vasculhando destroços recuperados na mata, lendo linhas de código dos sistemas do Ariane 5, investigando cada decisão que foi tomada durante o projeto e juntando tudo isso num relatório para tentar montar todo o quebra-cabeças. Até que no dia 9 de julho de 1996, exatos 36 dias após o início das investigações, Lyons publicava oficialmente o relatório final. Um documento extremamente técnico e detalhado que descrevia em ordem cronológica tudo o que havia acontecido com a Ariane 5, desde o momento da ignição do foguete até o momento exato da explosão. E era aqui, bem aqui, nas páginas desse relatório, que o verdadeiro culpado do desastre do Ariane 5 seria revelado. Logo nas primeiras páginas do relatório, Lyons já descartava quaisquer possibilidades da explosão ter sido causada por fatores externos, como problemas meteorológicos, falhas estruturais, pane no motor ou qualquer tipo de sabotagem. Essa foi a primeira linha de investigação realizada e foi constatado que tudo funcionou perfeitamente bem até o 36º segundo de voo, e mesmo assim o Ariane 5 simplesmente virou uma bola de fogo. Então só sobrava uma coisa para ser investigada, porque se o problema não estava do lado de fora, ele só poderia estar do lado de dentro, no coração do foguete. Foi exatamente aí que o primeiro rastro apareceu. No relatório, Lyons destaca que enquanto vasculhavam cada linha de código, analisavam os logs gerados durante o voo e faziam cruzamentos de dados para encontrar respostas, uma anomalia que acontecia aos 36,7 segundos de voo começou a chamar a atenção. Isso porque essa anomalia vinha do sistema de referência inercial do Ariane 5, que era um sistema que foi escrito na linguagem de programação ADA e que funcionava como se fosse o senso de equilíbrio do foguete, ou seja, era ele quem dizia para o Ariane 5 se ele estava reto, se ele estava inclinando ou se ele estava girando, e com base nessas informações, ele enviava dados para o computador de bordo que então ajustava os motores para manter o foguete sempre com o alinhamento correto. E essa anomalia que foi percebida vinha especificamente de uma variável no código que se chamava BH, que significa bias horizontal ou viés horizontal, que nada mais é do que o valor da velocidade horizontal do foguete. E esse valor de BH era armazenado numa variável do tipo float de 64 bits, ou seja, um tipo de dado com casas decimais que pode representar valores absurdamente grandes ou pequenos com altíssima precisão. E o que Lyons reparou é que aos 36,7 segundos de voo, uma função no código precisava pegar o valor dessa variável do tipo float de 64 bits e converter ela para uma variável do tipo inteiro de 16 bits. E é exatamente aqui que o problema começa. Isso porque
porque uma variável do tipo inteiro de 16 bits tem um limite bem específico de valores que ela consegue armazenar. E para você entender isso, você precisa lembrar que dentro de um computador tudo se resume a binário, ou seja, tudo é feito de zeros e uns, que são os famosos bits. E quando a gente fala de uma variável do tipo inteiro com sinal de 16 bits, significa que o primeiro bit é reservado para o sinal, ou seja, se o número é positivo ou negativo, e os outros 15 bits são usados para armazenar o valor em si. E como cada bit só pode assumir apenas dois valores, que é o 0 ou o 1, a quantidade total de combinações possíveis nesses 15 bits é igual a 2 elevado a 15, o que dá exatamente 32.768 possibilidades. E como a gente está lidando com números com sinal, esse intervalo vai de 32.768 negativo até 32.767 positivo. Ah, Renato, e por que não 32.768 positivo? Por causa do zero, que é considerado o primeiro número positivo na computação. Então, se você tentar armazenar qualquer número fora desse intervalo numa variável do tipo inteiro de 16 bits, vai acontecer o que a gente chama de estouro de tipo, ou erro de overflow, que nada mais é do que um erro que acontece quando o valor é grande demais para o tipo de dado suportar. E para isso ficar um pouco mais claro e você entender melhor, caso você nunca tenha trabalhado com linguagens de programação que usem tipos específicos além do float e o inteiro tradicional, dá uma olhada nesse exemplo feito na linguagem de programação Go, onde a gente tem uma variável do tipo inteiro de 16 bits nomeada de BH, e nela é armazenado um valor positivo de 32.767. Se a gente executar esse código, vai dar tudo certo, e o valor da variável vai ser exibido normalmente no terminal. Isso porque o valor está dentro do range permitido num inteiro de 16 bits. Agora, se a gente altera o valor dessa variável para 32.768, além da IDE começar a alertar que esse número não pode ser armazenado numa variável do tipo inteiro de 16 bits, ao executar esse código nós vamos ter um erro de overflow, simplesmente porque aquele valor não cabe dentro do espaço reservado. E foi exatamente isso que aconteceu dentro do sistema de referência inercial do Ariane 5. Na tentativa de converter a velocidade horizontal do foguete para um inteiro de 16 bits, o número armazenado no float era maior que 32.767, o que acabou gerando um erro de overflow e causando uma falha geral no sistema. E Lyons descreve esse momento no relatório com todas as letras, onde ele diz o seguinte: a exceção interna do software SRI foi causada durante a execução de uma conversão de dados de um valor de ponto flutuante de 64 bits para um valor inteiro com sinal de 16 bits. O número de ponto flutuante convertido tinha um valor maior do que o que poderia ser representado por um inteiro com sinal de 16 bits. Isso resultou em um erro de overflow. E bingo! Essa era a primeira grande peça do quebra-cabeças que Lyons havia encontrado. Literalmente a falha técnica que causou a explosão do Ariane 5. Só que para Lyons essa explicação ainda era superficial demais. Isso porque ela não respondia a todas as perguntas e estava longe de ser o suficiente para encerrar o relatório. Além disso, encontrar o erro técnico era apenas a metade do trabalho. A outra metade, talvez a mais complicada de todas, era entender como que um erro de código tão banal, previsível e evitável passou despercebido por todas as camadas de segurança, code review, testes e auditoria de uma das maiores agências espaciais do planeta. Isso simplesmente não fazia o menor sentido, e Lyons sabia disso, e sabia também que ele precisava ir atrás de mais respostas. Só que a partir desse ponto da investigação, quanto mais ele investigava, menos sentido as coisas faziam. Isso porque, ao se aprofundar no código que rodava dentro do sistema de referência inercial, Lyons acabou descobrindo que aquele erro de overflow não era apenas um acaso do destino ou um descuido momentâneo. Ele percebeu que aquela conversão de float para inteiro que causou o travamento do sistema não tinha absolutamente nenhum tipo de proteção contra erros ou exceções, ou seja, não tinha nenhum try-catch no código, nenhum fallback, nenhum mecanismo que pudesse impedir que, se aquela função falhasse, não propagasse a falha para o resto do sistema. E ele deixa isso bem claro na seção 2.2 do relatório, onde ele descreve o seguinte: foi realizada uma análise em cada operação que pudesse dar origem a uma exceção, incluindo um erro de overflow, e operações envolvendo 7 variáveis estavam em risco de levar a um erro. Isso levou à adição de proteção a 4 das variáveis, cuja evidência aparece no código ADA. No entanto, 3 das variáveis foram deixadas desprotegidas. Nenhuma referência justificada
justificativa dessa decisão foi encontrada no código-fonte. Ou seja, por algum motivo ainda desconhecido, os programadores sabiam da existência de 7 variáveis no código que passariam por uma conversão de tipo durante o voo e decidiram proteger apenas 4 delas, deixando 3 sem proteção. E uma dessas 3 variáveis era justamente a variável BH que levou à interrupção do SRI, causando a falha geral no sistema. E isso levantava uma nova pergunta: por quê? Por que proteger algumas variáveis e deixar outras vulneráveis? Porque justamente a variável que estava diretamente ligada à dinâmica de voo foi ignorada. E o pior, por que ninguém percebeu isso? Era como se ninguém ali tivesse sequer pensado na possibilidade de que um erro poderia acontecer naquele trecho de código, coisa que qualquer programador iniciante teria percebido. E aí vem a pergunta que qualquer pessoa com um mínimo de bom senso faria. Tá, mas e os testes? Eles não testaram? Bom, no relatório é dito o seguinte: a documentação do sistema de referência inercial e os testes realizados não incluíram os dados da trajetória do Ariane 5. Consequentemente, a função de realinhamento não foi testada em condições de voo simulado e o erro de projeto não foi descoberto. Então a resposta é não, eles não testaram o sistema. E para provar que eles não testaram, o próprio Lions resolveu ele mesmo, durante as investigações, testar o sistema com os dados do Ariane 5. E ele menciona isso no relatório dizendo o seguinte: simulações após o acidente foram realizadas em um computador com o software do SRI, incluindo dados reais da trajetória do voo do Ariane 5. Essas simulações reproduziram fielmente a cadeia de eventos que levou à falha dos sistemas de referência inercial. Ou seja, se eles tivessem testado o sistema com os dados do Ariane 5, todas as falhas teriam aparecido e com toda certeza isso evitaria o desastre de bilhões de dólares. E como eu falei, nada nessa história fazia o menor sentido. E a sensação que Lions tinha quando olhava para essa cadeia de erros técnicos combinados era de que ele estava diante de uma anomalia estatística, ou seja, algo tão improvável de acontecer quanto ganhar 2 vezes na loteria no mesmo dia. Porque como que seria possível toda essa combinação de erros acontecer num sistema crítico de uma das maiores agências espaciais do mundo, onde tudo era baseado em uma série de regulamentos, comitês, procedimento de segurança e auditoria? Simplesmente não fazia o menor sentido. Tinha alguma coisa nessa história que não se encaixava. E mesmo com quase todas as peças do quebra-cabeças montadas, a imagem final não fazia sentido para Lions. Ele sabia que precisava de mais respostas, de respostas que levassem ao verdadeiro culpado da explosão do Ariane 5. E que de alguma forma tudo isso aqui era apenas a ponta do iceberg, apenas um fragmento de uma história muito maior que ainda não estava sendo contada. Só que para descobrir essas respostas e buscar a última peça do quebra-cabeças, Lions precisava voltar no tempo. Voltar para a época onde tudo começou e que ficou marcada por tensões geopolíticas, conflitos internos e até algumas tragédias com vidas perdidas. Uma época que começa muito antes desse código sequer ser escrito, mas que plantou a bomba no coração do Ariane 5. Em 1960, bem no auge da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética travavam uma corrida tecnológica em todos os campos e aspectos possíveis. E um dos palcos principais dessa disputa era o espaço, onde cada foguete lançado, cada satélite posto em órbita e cada missão espacial bem-sucedidos eram tratados como demonstração de poder e como um passo a mais na soberania e no prestígio internacional. E no meio desse tabuleiro geopolítico e dessa tensão toda estava a Europa, que não passava de mera coadjuvante espectadora nessa batalha, porque por mais que ela tivesse conhecimento técnico, universidades de ponta, engenheiros, cientistas e programadores brilhantes, ela não tinha ainda infraestrutura suficiente para lançar seus próprios foguetes e satélites. E isso fazia com que o continente europeu dependesse de veículos americanos ou soviéticos para acessar o espaço. Só que o problema é que essa dependência de uma infraestrutura terceirizada demandava muita negociação e custava valores exorbitantes. E para piorar, acabava causando um incômodo absurdo nos europeus que não conseguiam aceitar o fato de que eles não podiam também participar da briga, afinal eles já tinham quase tudo que era necessário em casa. E essa frustração foi crescendo a tal ponto que no dia 30 de maio de 1975, 10 países europeus resolveram se unir e fundar a ESA, a Agência Espacial Europeia. Uma agência que tinha como principais objetivos conquistar autonomia no acesso ao espaço, entrar na disputa de lançamentos comerciais de satélites e colocar um fim no monopólio aeroespacial comandado por Estados Unidos e União Soviética. Só que para isso acontecer, não bastava
só criar uma agência e depender de mera cooperação diplomática e vontade política. Era preciso criar algo realmente concreto, algo que pudesse transformar a ambição europeia em realidade, que principalmente mandasse um recado ao mundo de que agora eles iam entrar no jogo. E foi exatamente aí que a ESA deu início à construção da família de foguetes Ariane, um programa que pretendia criar pela primeira vez na história uma linha de foguetes europeus fabricados e operados no próprio continente e que fossem capazes de competir com gigantes mundo afora. E não demorou muito para o mundo inteiro assistir o primeiro capítulo dessa história, quando no dia 24 de dezembro de 1979, na véspera de Natal, voava pela primeira vez em seu voo inaugural o primeiro filho da linhagem Ariane, que ficou conhecido como Ariane 1. Um foguete que, apesar de simples e limitado para os padrões da época, significava o primeiro grande marco histórico para a Europa, porque ele provava agora que eles podiam começar a caminhar com as próprias pernas em busca da tão sonhada autonomia espacial. Só que o problema é que nessa época já existiam foguetes muito mais avançados em termos de tecnologia, capacidade de carga e sofisticação, como Atlas Centauri e Delta dos Estados Unidos e a família de foguetes Soyuz e Proton da União Soviética. Então, antes mesmo da poeira baixar, a ESA lançou os aprimoramentos Ariane 2 e Ariane 3, que conseguiram trazer melhorias graduais na capacidade de carga do foguete, nos sistemas de navegação e principalmente nas questões relacionadas a desempenho. Só que a verdadeira virada de chave dessa história toda só veio acontecer em 1988, quando surgiu aquele que mudaria para sempre a história da indústria aeroespacial europeia, o poderoso Ariane 4. Um foguete muito mais confiável, modular e econômico que possuía o dobro da capacidade de carga do seu antecessor e ainda contava com uma arquitetura completamente flexível, que permitia personalizar o foguete de acordo com o tipo de carga que ele levaria, ou seja, era possível configurar diferentes combinações de propulsores laterais que faziam com que o foguete ficasse mais leve ou mais potente de acordo com o tipo e o peso da carga a bordo, o que evitava desperdício de tempo, combustível e dinheiro. E foi justamente essa arquitetura modular e flexível do Ariane 4 que não só revolucionou o mercado de lançamentos comerciais, como também colocou a Agência Espacial Europeia na briga pelo trono. Isso porque agora, com um único foguete personalizável, a ESA conseguia atender praticamente todo tipo de cliente, sendo capaz de levar satélites meteorológicos, científicos, de telecomunicações e até cargas mais robustas e complicadas como satélites militares. E foi exatamente isso que fez com que empresas do mundo inteiro cancelassem seus contratos atuais para formar filas na porta da ESA na tentativa de levar suas cargas e seus satélites a bordo do Ariane 4. E do início dos anos 90 até os anos 2000, a Europa deixou de ser mera coadjuvante e espectadora para não só entrar no jogo, mas também para se tornar a dona do tabuleiro, chegando a ser detentora sozinha de mais de 50% do market share global. Tudo isso graças ao cavalo de batalha europeu Ariane 4. Um foguete que durante seu período ativo ainda conseguiu a façanha de se tornar um dos lançadores comerciais mais bem-sucedidos da história, acumulando impressionantes 116 lançamentos e 113 sucessos, um índice de confiabilidade extremamente alto e histórico. Só que a pergunta que não quer calar é: se esse era o auge do sucesso europeu e o Ariane 4 era o cavalo de batalha mais bem-sucedido do mundo, onde é que entra o Ariane 5 nessa história? Vem comigo. Em 1985, muito antes do Ariane 4 sequer voar pela primeira vez e se tornar o imperador do espaço, a ESA já estava de olho no futuro. E mesmo com o Ariane 4 ainda em fase de desenvolvimento, os engenheiros europeus começaram a discutir a próxima geração de foguetes. Isso porque a ESA já sabia que uma nova era estava prestes a começar na indústria. Uma era com satélites maiores e mais pesados, mas também com um novo tipo de ambição que pairava no ar. A ambição de levar seres humanos para o espaço. Essa era a nova tendência da época e a próxima evolução natural da disputa espacial. E se a Europa quisesse se manter nessa disputa, ela teria que agora olhar não só para o mercado comercial de satélites, mas também precisava dar um jeito urgente de levar astronautas para o espaço. Isso porque a essa altura do campeonato, os Estados Unidos já estavam operando o ônibus espacial da NASA e a União Soviética já tinham as cápsulas Soyuz. E a Europa precisava correr. Então foi nesse cenário de urgência que nasceu o projeto mais ambicioso já idealizado pela ESA, a cápsula tripulada Hermes. O primeiro
primeiro veículo espacial europeu com capacidade de levar 3 astronautas para a órbita baixa da Terra, participar de missões científicas e trazer eles de volta para casa com segurança. Só que tínhamos um grande problema aqui, isso porque o Hermes não era um satélite, ele seria projetado para ser um veículo espacial pequeno, mas extremamente pesado, repleto de controle de vida, proteção térmica, escudo e sistemas de reentrada na Terra. E o Ariane 4, por mais competente e bem sucedido que viesse a ser no futuro, não teria a menor chance de levar essa cápsula para o espaço com segurança, nem mesmo com adaptações. Isso porque ele foi projetado desde o início para levar pequenas cargas e satélites para a órbita, e um foguete para participar de missões tripuladas exigia uma arquitetura completamente diferente, simplesmente pelo fato de que a carga agora seriam seres humanos. Então foi nesse cenário de necessidade que a ESA decidiu ousar mais uma vez e deu início à construção do maior foguete já projetado até então pela Europa, o Ariane 5. Um foguete muito mais robusto e completo que seus antecessores, com um custo de projeto estimado em 7 bilhões de dólares e que prometia ser capaz de carregar até 6,9 toneladas para a órbita de transferência geoestacionária e ser totalmente compatível com o ônibus espacial Hermes. Só que para conseguir fazer isso, o Ariane 5 teria que ser construído do absoluto zero, sem reaproveitar nada do Ariane 4. Isso porque, como ele precisava ser totalmente estável para voos tripulados, ele precisaria não só de uma arquitetura completamente nova, mas também novos softwares de controle, novos sistemas de navegação e principalmente novos sistemas de redundância com algoritmos extremamente precisos e que fossem capazes de tomar decisão em tempo real com zero chance para erro. Afinal, eram seres humanos a bordo. Então, para dar conta desse recado, a ESA reuniu não só os maiores cientistas e engenheiros aeroespaciais do bloco europeu, mas também alguns dos mais brilhantes programadores e arquitetos de software de missão crítica da época. Tudo para garantir que o projeto mais ambicioso da indústria aeroespacial europeia se tornasse realidade e fizesse história levando seres humanos ao espaço. E o clima já nesse primeiro ano de desenvolvimento do Hermes e do Ariane 5 foi marcado por muita confiança, altos investimentos e euforia por parte de todos os envolvidos. Parecia que nada podia dar errado. Só que deu. E uma tragédia a milhares de quilômetros de distância da Europa, lá do outro lado do Oceano Atlântico, estava prestes a fazer toda essa confiança desmoronar. Ou melhor, explodir. 1 minute 15 seconds, velocity 2900, and awaiting word from any recovery forces in the downrange field. No dia 28 de janeiro de 1986, às 11h38 da manhã, horário da Flórida, a NASA realizava o lançamento da missão STS-51L do ônibus espacial Challenger. E esse seria o 25º voo do programa, que até então era tratado como algo tão rotineiro e comum quanto um voo comercial Rio-São Paulo. Só que esse lançamento em específico carregava algo especial, algo totalmente diferente dos outros voos já feitos. Ele carregava um símbolo nacional americano. Isso porque entre os 7 astronautas da tripulação estava a professora Krista McAuliffe, a primeira civil da história a ser enviada para o espaço através do programa Teacher in Space, criado pelo presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. E o objetivo desse projeto era enviar um professor ao espaço para que de lá ele desse aula e inspirasse os estudantes e também a população em geral a se interessar por temas como ciência, tecnologia, matemática e exploração espacial. E só esse simples fato de Krista McAuliffe ser professora fez com que não só milhões de telespectadores ao redor do mundo assistissem ao lançamento, mas também milhões de crianças americanas assistiam ao vivo de suas escolas, que transmitia aquele que deveria ser um momento histórico e de inspiração. Mas não foi. 6, we have main engine start, 4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Good roll program confirmed. Challenger now heading downrange. Engines beginning throttling down now at 94%. Normal throttles for most of the flight, 104%. We'll throttle down to 65% shortly. Engines at 65%, 3 engines running normally, 3 good fuel cells.
Velocity 2,900 feet per second, altitude 9 nautical miles, downrange distance 7 nautical miles. Após a decolagem do Challenger, especificamente aos 73 segundos de voo, uma simples junta de vedação de borracha chamada de O-ring acabou congelando pelo frio que fazia naquela manhã, e isso acabou fazendo com que ela perdesse a capacidade de conter os gases superaquecidos que vazaram e incendiaram o tanque de combustível, levando à explosão do Challenger. Só que o pior dessa história toda é que os engenheiros da Morton Tilcol, que era fornecedora dos Busters, já tinha alertado a NASA sobre esse possível problema no anel de vedação. Só que como o voo já estava atrasado, a agenda política era sensível demais e a pressa deu lugar à razão, a decisão foi de seguir assim mesmo. E o impacto dessa negligência resultou num dos acidentes aeroespaciais mais assustadores da história. A morte de Christa McAuliffe gerou comoção mundial e levou a comunidade internacional a uma crise de confiança interna, onde tudo passou a ser reavaliado com extremo rigor, desde normas técnicas, procedimento, critério de segurança e principalmente a forma como decisões políticas estavam atropelando o bom senso técnico. E não demorou muito para essa crise acabar atravessando o Atlântico e chegar lá na Europa, especificamente na ESA. E o pensamento que começou a dominar os bastidores era de que se até a NASA, com todo o seu orçamento bilionário, com todo o seu histórico de sucesso e com toda a sua experiência em missões tripuladas, tinha falhado dessa forma, quem é que garante que a Europa realmente estava preparada para levar seres humanos para o espaço? Foi exatamente nesse momento que todo aquele otimismo, euforia e confiança de que nada podia dar errado começou a desmoronar. Com medo de repetir a mesma tragédia da NASA e agora tomada por uma obsessão quase que paranoica com segurança, a ESA começou a redesenhar a cápsula Hermes do absoluto zero. E isso incluía adicionar sistemas de escape para tripulação, cabine ejetável, assento ejetável, redundância sobre redundância e qualquer tipo de tecnologia que pudesse, nem que fosse em teoria, aumentar as chances de sobrevivência em caso de falha. Só que o problema é que esse excesso de modificações começou a afetar diretamente o Ariane 5, que já estava em fase avançada de desenvolvimento e precisava ficar sendo modificado para se adaptar a todas as novas mudanças que aconteciam no Hermes. E isso acabava gerando custos exorbitantes e provocava uma série de atrasos no cronograma geral do projeto, chegando ao ponto de começar a causar conflito interno entre os países membros da própria ESA que começaram a brigar entre si. E para piorar, os engenheiros alertavam o tempo todo que eles estavam projetando uma cápsula cara demais, pesada demais e sem nenhuma certeza de que ia dar certo. E ano após ano a coisa piorava cada vez mais. Os atrasos começaram a virar rotina, as mudanças de projeto já não causavam surpresa em ninguém e o que antes era visto como orgulho europeu começou a se transformar num pesadelo político, financeiro e diplomático. Então, em janeiro de 1992, depois de 4 reformulações do zero, explosão de custos e rachaduras internas dentro da própria ESA, o projeto Hermes, que já não ia nada bem, foi oficialmente cancelado. Só que isso, ao invés de resolver todos os problemas, acabou causando um problema ainda maior, porque o Ariane 5, que nasceu para ser o lançador oficial da cápsula tripulada Hermes, agora perdia o seu propósito e a sua razão principal de existir. E como ele já estava em fase avançada de desenvolvimento e já tinha consumido anos de trabalho e bilhões em investimentos, não dava simplesmente para cancelar o Ariane 5 e fingir que nada aconteceu. Isso seria um completo suicídio financeiro e político. Então a ESA precisava urgente encontrar uma forma de justificar a continuação do Ariane 5 e provar para a opinião pública e política que todos aqueles rios de dinheiro investidos não tinham sido jogados fora. E a única forma que ela encontrou de fazer isso foi simplesmente torcendo a narrativa dos fatos e mudando o discurso inicial. Então agora o Ariane 5, que antes seria o lançador oficial da cápsula tripulada Hermes, agora passava a ser vendido ao mundo como sucessor natural do Ariane 4, com foco apenas no lançamento comercial de satélite. E isso a princípio parecia uma boa ideia, afinal agora em 1992 o Ariane 4 já era o imperador do espaço e o foguete mais bem sucedido do mundo. Então não teria problema em colocar o Ariane 5 como novo candidato ao trono, certo? Errado. E era exatamente aqui, nesse simples desvio narrativo, que o efeito dominó começaria e onde Lyons encontraria a última peça do quebra-cabeças que fecharia o relatório.
Ao se assumir como sucessor do Ariane 4, o Ariane 5 acabou saindo do ambiente controlado e com cronogramas mais flexíveis das missões tripuladas e acabou entrando numa verdadeira selva comercial, onde tudo agora envolvia dinheiro, pressão, cobrança política de todos os lados e cada dia de atraso significava contratos milionários indo para a mão da concorrência que avançava numa velocidade absurda na disputa pelo trono. E de um lado nós tínhamos Estados Unidos fazendo um baita sucesso com Titan 3 e Delta 2 e do outro nós tínhamos a Rússia, que ainda mantinha a clássica linhagem de foguetes Proton, só que agora cheia de modificações e entupido de anabolizante. E isso por si só já era o suficiente para criar um clima insuportável de pressão e cobrança nos bastidores de engenharia e desenvolvimento. Só que tínhamos um agravante ainda pior nessa história. Isso porque os satélites estavam começando a ficar maiores e mais pesados nessa época. E como o Ariane 5 foi projetado para carregar muito mais peso que o Ariane 4 por conta do então falecido Hermes, a expectativa sobre ele acabou dobrando e agora ele começou a ser visto como uma arma perfeita para abocanhar esse novo cenário e manter o trono europeu por muitos e muitos anos. Só que tínhamos um enorme problema aqui. Isso porque o Ariane 5 nem sequer estava pronto ainda, ele estava em fase de desenvolvimento nos hangares verticais de montagem e faltava uma lista enorme de etapas para que ele fosse realmente finalizado. E isso significava que a ESA precisava correr e precisava correr rápido, porque a concorrência não dava trégua, o mercado já criava expectativas e cobranças sobre o Ariane 5 e as lideranças políticas queriam que ele fosse finalizado o quanto antes e a qualquer custo. E foi exatamente aqui, nesse cenário de pressa, de agonia e de cobranças irreais por prazos impossíveis, que o verdadeiro desastre aconteceu. Tous les paramètres propulsifs sont normaux et la trajectoire est normale. Na tentativa de ganhar tempo e finalizar o Ariane 5 a qualquer custo, as lideranças técnicas tiveram a brilhante ideia de copiar e colar o código-fonte dos sistemas que rodavam no coração do Ariane 4 para dentro do Ariane 5. E a justificativa que eles usaram para fazer isso era: para que escrever código do zero se a gente pode simplesmente copiar e colar? Para que perder tempo testando tudo de novo se esse mesmo código já voou dezenas de vezes no Ariane 4 e deu tudo certo? Para que gastar mais tempo e dinheiro com algo que já funciona? É só adaptar, testar aqui e ali e pronto, certo? Errado. Enquanto o Ariane 4 era o resultado de melhorias incrementais ao longo da linha Ariane 1, 2 e 3, com peças herdadas, código e software reaproveitado e um sistema de engenharia já consolidado com foco total em lançamentos comerciais, o Ariane 5 foi construído totalmente do zero com foco principal em lançar a cápsula tripulada Hermes. E isso significava que ele era totalmente diferente dos seus antecessores, tanto em questão de peso, velocidade, arquitetura e dinâmica de voo. E copiar e colar os códigos fontes do sistema do Ariane 4 para dentro do Ariane 5 era literalmente a mesma coisa que pegar um motor de Fusca e colocar numa Ferrari. Não tinha como dar certo, isso era loucura. E essa loucura era tamanha que diversos programadores chegaram a alertar sobre isso e diziam que reaproveitar sistemas do Ariane 4 dentro do Ariane 5 sem revalidação e testes completos era insanidade demais e que isso não ia dar certo. Só que como os prazos já estavam extremamente apertados, o orçamento já tinha estourado e a pressão política falava mais alto, a ESA decidiu ignorar todos os alertas e seguiu com o projeto mesmo assim, literalmente cometendo o mesmo erro que a NASA ao ignorar os alertas sobre a junta de vedação que levou à explosão do Challenger e matou os 7 tripulantes a bordo, incluindo Christa McAuliffe. E foi exatamente aqui, nesse erro, que Lyons conseguiu encontrar a última peça que faltava no quebra-cabeças e que respondia literalmente todas as perguntas que ficaram sem resposta no início das investigações. E a resposta era simples: o código-fonte do sistema de referência inercial do Ariane 5 não era do Ariane 5, mas sim do Ariane 4. E foi exatamente isso que provocou a sequência de falhas técnicas que resultou na explosão do foguete. Então agora tudo começava a fazer sentido. Isso porque lembra da variável BH que estourou um erro de overflow e causou uma falha geral no sistema e que até então era uma incógnita? Esse erro só aconteceu porque o Ariane 5 tinha uma velocidade 5 vezes maior que o Ariane 4. E essa velocidade era tão alta no dia do lançamento que acabou ultrapassando o valor permitido num inteiro de 16 bits e isso acabou causando a falha geral no sistema. E aí você deve estar se perguntando: tá, mas e a falta de proteção contra esse erro na própria variável? Por que que não tinha? E essa é bem fácil de responder também. Como o código-fonte era do Ariane 4 e a velocidade máxima dele ficava dentro do range permitido num inteiro de 16 bits, os programadores simplesmente optaram por deixar essa variável sem proteção, o que faz até um certo sentido do ponto de vista da economia de
de recursos computacionais que eram bem limitados em 1982, quando o Ariane 4 começou a ser construído. Então não fazia sentido gastar recursos para proteger um cenário que era fisicamente impossível de acontecer. Além disso, os testes que também não foram realizados tiveram também a sua resposta. E Lyons descobriu que, por conta da pressa e na tentativa de economizar tempo, foi feito um acordo entre líderes técnicos que decidiram por não incluir os dados do Ariane 5 nos testes, com a justificativa de que o código já funcionava no Ariane 4, ou seja, era aquela velha história do "na minha máquina funciona", só que aqui o discurso era de que no Ariane 4 funcionava. E se até esse ponto da história ainda não ficou claro para você quem foi o verdadeiro culpado do desastre do Ariane 5, talvez um pequeno detalhe que Lyons descobriu quando ele percebeu que o código não era do Ariane 5 te ajude a perceber. E no relatório ele destaca o seguinte: o sistema de referência inercial do Ariane 5 é idêntico ao sistema que está atualmente em operação no Ariane 4. Porém, a parte do software que causou a interrupção nos computadores do sistema inercial não tem nenhuma utilidade no Ariane 5. Foi, no entanto, mantida por razões de comunalidade. E não, você não entendeu errado. Tudo isso, toda a conversão de tipo, toda a falta de proteção, testes e toda essa história que envolvia o erro que levou à explosão do Ariane 5 era literalmente código inútil. Código morto e que não servia para absolutamente nada num foguete de bilhões de dólares, mas que foi mantido lá por razões de comunalidade. E o que é comunalidade é só uma palavra bonita para justificar o desleixo, a pressa, a gambiarra e a negligência. O que explodiu o Ariane 5 nos céus da Guiana Francesa no dia 4 de junho de 1996 não foi uma conversão de tipo, uma falha sistêmica ou um erro no código. O que derrubou ele foi a cultura da pressa, a cultura que diz que testar software é demorado e que reescrever ou refatorar um código é caro e que documentação é luxo desnecessário. Foi essa mesma cultura que no dia 28 de janeiro de 1986 matou Christa McAuliffe e os outros 6 tripulantes a bordo do ônibus espacial Challenger. E embora não tenha sido um erro de software especificamente, a cultura era a mesma cultura que silencia quem aponta riscos, que abre mão da segurança para não manchar um calendário vaidoso e que até os dias de hoje permeia os diversos setores que envolvem não só a engenharia de software, mas todo e qualquer processo que leve tempo. E a pergunta que não quer calar é: até quando? Até quando isso vai durar? Até quando mais vidas vão ter que ser perdidas e mais dinheiro vai ter que ser incinerado para alguém se tocar que engenharia demanda processo, validação e responsabilidade, e não um board com tarefinhas atrasadas? E se você acha que você tá salvo porque não trabalha num sistema crítico como um foguete ou um avião, pensa de novo. Tudo é crítico para alguém, desde um saque bancário para pagar uma internação de urgência até um sistema simples que mantém o funcionamento de um semáforo na via movimentada. Porque no final das contas, o Ariane 5 não é só uma história sobre um foguete que explodiu. É um aviso de que enquanto prazos e agendas continuarem valendo mais que a realidade técnica, não importa o quão avançada seja a tecnologia, mais cedo ou mais tarde alguma coisa vai explodir de novo. E talvez da próxima vez não seja só dinheiro que vá pelos ares. Diferente do que muita gente imagina, essa história não terminou com um final triste no meio da selva da Guiana Francesa entre destroços, explosão e vergonha internacional. Muito pelo contrário. Depois do desastre do Ariane 5, a ESA mergulhou numa reestruturação completa dos seus processos de validação, certificação e auditoria técnica, onde foram implementados novos protocolos de teste, novos modelos de governança e principalmente um novo olhar sobre a engenharia de software. O foguete Ariane 5, que apesar do seu fracasso inicial e todos os problemas envolvidos, não foi aposentado, muito pelo contrário. Corrigido todos os erros, refeito o sistema de navegação do zero, documentado cada milímetro do software e dos sensores, ele voltou à ativa 2 anos depois. E ao longo de 25 anos de operação se tornou um dos veículos espaciais mais confiáveis da história, acumulando mais de 100 lançamentos bem-sucedidos e tendo um papel central em missões científicas da ESA, da NASA e de várias empresas privadas de todos os continentes.